Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E hoje eu estou trazendo um Intel i3-8100, ele é pertencente à 8ª geração de processadores da Intel. O ano de introdução foi 2017 com microarquitetura em 14 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$ 758, já para você importar fica em até em R$ 590, fica a seu critério. Eu acho que R$ 758, eu acho que vale muito a pena sim. Tecnologia Hyperthread, ele não possui essa tecnologia, ficando com apenas 4 núcleos normais, que a gente já encontra em diversas tecnologias, tanto atuais quanto anteriores, tá? Hoje em dia, quando a gente fala sobre a questão de Hyperthread, é essencial sim, e a gente já partindo agora para as tecnologias de 6 núcleos. Então, a gente não tem nem Hyperthread e nem tem uma porcentagem de núcleos interessantes aqui. Tudo bem, eu entendo que a gente está falando aqui de um processador de entrada, mas para um processador que é da 8ª geração, mais interessante a gente utilizar aqui pelo menos um Hyperthread. Já com a tecnologia 8ª geração, por que não? Tecnologia Turbo Boost, a gente também não possui essa tecnologia aqui, ficando apenas com ponto base com 3.6 GHz. Memória cache, a gente tem apenas 6 MB de cache. Eu não vou nem falar sobre a questão dos 6 MB de cache, porque uma vez que a gente não tem nem Hyperthread, uma potência um pouquinho maior de clock aqui, né? Aquela coisa padrão do Windows, então para que eu vou falar aqui dos 6 MB de cache? Controlador de memória, a gente tem o DDR4 trabalhando a 2400 MHz com seu limite máximo de 64 GB, e aqui a gente também encontra o suporte a memórias SCC, tá? A gente tem muito dessas memórias compatível aqui basicamente em processadores ao estilo servidor. E aí, basicamente, se você gosta de processadores da linha Xeon, a gente tem um maior conteúdo aqui no YouTube relacionado a processadores da Xeon. Então aqui você vai estar muito bem informado o que esses processadores basicamente podem te oferecer ou não, né? É isso aí. Se inscreva e automaticamente você já vai ter esse conteúdo em mãos. Canais de memória, a gente tem 2 canais de memória, então nada de single channel, flex mode, triple channel ou quadri channel, tá? O socket da placa-mãe do processador, enfim, é o LGA 1151 e o chipset compatível é o H310. Lembrando que existe outro chipset, fica a seu critério. Eu sempre coloco um chipset aqui mais baratinho que vai encaixar bem no seu bolso. Gosta de custo-benefício? Gosta de coisas baratas que a gente procura? Você tá basicamente no canal certo, então não se esqueça de se inscrever exatamente agora. O TDP do processador fica em 65 watts, tá? Então a gente não precisa de um limite tão alto assim para ter uma dissipação. Outra coisa, a gente está falando em dissipação, limite dissipável de calor, tá? A gente não está falando aqui em consumo energético de processador, não. Então a gente sempre utiliza de 120 a 135 TDP. De repente você quer mudar ou fazer um upgrade aí de processador, você não precisa mudar de cooler, tá? Percebeu basicamente como é que funciona essa ideia? Então é isso. O limite estável do processador é até 100 graus. A gente sabe que não precisa disso aqui, tá? Por mais que a Intel tenha colocado aqui, a gente vai manter o nosso processador de 62 até 72 graus aqui para a gente trabalhar perfeitamente normal, sem agredir questão de VRM, entre outros componentes que a gente tem aqui no nosso set game. Controlador de vídeo, a gente tem sim o HD Intel 630 com o nosso ponto base de 350 MHz e o nosso 1.1 GHz, excepcional, muito bom. Placas de vídeos off-board que a gente pode colocar aqui, até a 1050 Ti, eu acho que vale muito a pena, tá? Jogos como Valorant aí, CSGO de 104 a 150 FPS, exatamente isso, e utilizando esse processador aqui. Dá uma pesquisada na internet, vê se é isso mesmo, deixa nos comentários aqui, vê se basicamente é isso. Controlador PCI Express, a gente tem o 3.0. A gente aqui também tem o suporte ao 4K em 60 Hz e o suporte, logicamente, ao UHD. E é claro, a gente não pode esquecer do DirectX 12.0. Controlador PCI Express, a gente tem aqui o 3.0, dá para fazer alguns investimentos com relação à placa de vídeo, acabamos de mencionar aqui anteriormente, com relação à placa-mãe também dá para fazer alguns investimentos, mas nada tão extravagante. Realmente a gente vai ter algumas
limitações relacionadas a esse processador. Falta tecnologia nesse processador, tá? A gente está falando aqui da 8ª geração. A gente não está falando da 1ª geração, não está falando da 2ª, nem da 3ª, nem da 4ª, nem da 5ª, nem da 6ª, nem da 7ª. A gente está falando da 8ª geração de processadores da Intel. Mesmo sendo o i3, está faltando muita coisa aqui nesse processador i3. E às vezes a pessoa compra enganado, achando que vai ser um processador excepcional porque ele é da 8ª geração. Então é por isso que você precisa muito se inscrever exatamente agora nesse canal para não ser enganado. É esse basicamente o intuito dos nossos relatórios, tá? E para poder finalizar, a gente finaliza sempre aqui com filtro de linha. Não se esqueça nunca disso. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir o vídeo, vem fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo. É basicamente isso. Tamo juntos sempre. Cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly, never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady, look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy, I'll put you in a grave 6 feet like Kenny.